Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Augusto e hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Assinatura de Deus. E você que já é inscrito no nosso canal já sabe que os nossos vídeos aqui são sobre fé e ciência. Nós temos uma playlist voltada para essa área e agora nessa nova playlist nós falamos sobre a assinatura de Deus. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilha os nossos vídeos. E vamos falar sobre o nosso tema hoje, Código do Programador. Roda a vinheta. Então, pessoal, para iniciar o nosso assunto, eu gostaria que vocês refletissem comigo sobre as características das leis que regem todo este universo, toda essa terra. Já parou para pensar? Olha só, para falar sobre o código do programador, para pensar na pessoa que desenvolveu algo, a gente precisa de avaliar algumas características. E nós temos leis que regem esse mundo. Temos a lei da gravidade, lei da termodinâmica, lei da entropia e a conservação da energia, que é a lei da termodinâmica. Temos a teoria da relatividade. Tem várias leis que os cientistas vão descobrindo. Mas olha só para você ver, essas leis são leis que não mudam. Essas leis são eternas. Olha, essas leis também, elas não podem, a gente não pode ver e nem pode pegar elas. E essas leis também, elas, vamos dizer, elas estão em todos os lugares. Todo lugar que a gente vai, a gente vê a lei da gravidade, a gente vê a lei da termodinâmica, a gente percebe essas leis, a lei da própria vida, a biogênese, a gente percebe isso, a gente não pode pegar, é uma lei. E também a gente percebe que todas essas leis, elas controlam o nosso universo, ela controla a Terra, ela que, vamos dizer, dá a possibilidade que exista vida, que aconteça tudo dentro dentro deste globo até, ou dentro deste universo. Então, olha só que interessante, nós falamos que essas leis, elas não mudam, elas são eternas, que ninguém pode pegar, que elas estão em todos os lugares e que elas controlam o universo. Agora vamos fazer um paralelo com Deus, o Criador de todas as coisas. Nós falamos que essas leis, elas não mudam, da mesma forma que o nosso Deus é imutável. Nós falamos também que essas leis, elas são eternas, o nosso Deus é eterno. Nós falamos também que a gente não pode pegar, a gente não pode ver, mas o nosso Deus, ele é o que? Transcendente. E nós falamos também que essas leis, elas estão em todos os lugares e o nosso Deus, ele é onipresente. Agora também nós falamos que todas essas leis, elas controlam tudo, elas têm conhecimento de tudo, da mesma forma o nosso Deus, que ele é onisciente. Percebeu? Não poderia ser outra pessoa a não ser um Deus que criasse todas essas leis e todas essas coisas conforme as suas características. E as características de Deus é justamente essas: imutável, um Deus eterno, um Deus onipresente, onisciente, um Deus transcendente. É maravilhoso. Quando nós estudamos a linguagem das coisas, quando nós estudamos o Criador, nós percebemos que tudo isso que rege o nosso mundo, tudo isso que nós conseguimos perceber, tem as características do nosso Deus. Agora vamos falar diretamente do tema nosso, que é o código do programador. E vamos dar um exemplo que quase todo mundo fala sobre esse exemplo. Você, quando chega numa praia, você chega numa praia deserta e ali você vê uma escultura, um castelo de areia, muito bonito, algo assim maravilhoso. O que você vai pensar? Será que foi a maré? Será que foi as ondas? Será que foi o vento que esculpiu tudo aquilo? Não. Com certeza existia um artista por trás disso, existia uma mente inteligente para fazer isso. Agora vamos mais além. Imagine que a Terra não exista mais vida e que depois de milhões de anos descesse aqui alienígenas. Esses alienígenas encontrassem um pendrive e nesse pendrive ele vai ver informações dentro desse pendrive. Quando ele ligar lá no seu sistema, é lógico, o sistema mega, hiper, ultra tecnológico dos extraterrestres, eles vão ter um USB. E quando eles entrarem naquele pendrive, eles vão perceber, não, com certeza já houve mente inteligente neste planeta, nesta Terra. Então, quando a gente olha para os códigos da vida, nós percebemos que também existe a inteligência. E nas últimas décadas, quando os cientistas descobriram o código genético,
eles perceberam que dentro do DNA existia uma informação. Da mesma forma, quando você fala do código ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange. O Robert Williams, o criador desse código, quando você vai lá no seu computador e tecla lá a letra A, na verdade aquela tecla A, ela significa vários códigos. E para a gente poder exemplificar mais isso e fazer um paralelo com o DNA, eu quero te trazer ao nosso quadro branco. Vamos lá para o nosso quadro branco. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso quadro. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o código ASCII. O código ASCII é esse aqui, AS, S, C e 2I. Esse código ASCII, que foi criado por Robert Williams, ele diz o seguinte: quando a gente escreve lá, por exemplo, a letra A, o nosso computador ele não entende a letra A, ele entende lá uma sequência binária de 0 e 1s. Vamos lá, zeros e 1s, né? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Este é a letra A. Se eu não me engano, a letra B é 0, 1, 1, 2, 3, 4, 1 e 0. Se eu não me engano, é isso. Se eu errei, me desculpe aí, né, o pessoal da tecnologia, mas é mais ou menos isso. Então o computador, ele entende as letras com a sequência de vários zeros e 1. Da mesma forma, nós vamos falar agora sobre o DNA. Quando se descobriu o DNA, né, que são os ácidos, no caso do DNA é ácido desoxirribonucleico, no caso do RNA, né, é outro código que é o ribonucleico. Esse é o desoxirribonucleico. Então vamos lá. O que é o DNA? O DNA, na verdade, ele está dentro das nossas células. Então, existe a célula e existe o núcleo. Lá dentro deste núcleo, nós conseguimos tirar dentro desse núcleo os cromossomos. E dentro dos cromossomos, resumindo, nós temos o DNA. O DNA, ele tem bases nitrogenadas, que é as siglas A, T, G, C. Seria adenina, timina, guanina e citosina. Isso, no DNA. No caso do RNA, que não é a nossa aula hoje, a timina seria uracila. Mas essas bases nitrogenadas, elas têm pares dentro do nosso organismo. No caso, esses pares são A liga com T e G liga com C. Então eu tenho vários pares, eu tenho bilhões, eu tenho 3 bilhões de letras, de códigos, pares de códigos dentro do nosso cromossomo. Então, pessoal, dentro deste núcleo, quando essas bases nitrogenadas elas podem formar outras proteínas, nós temos também chamado de códons. E os códons são formados por 3 bases nitrogenadas. Por exemplo, eu poderia pegar aqui o G, o U e o U. Esse G, o U e o U é a valina. É um aminoácido chamado valina. Então, da mesma forma que no código ASCII, o A significa 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, no código do DNA, o G, o U, que é guanina, uracila e uracila, quando eu falei de U, né, que aqui não tem o U, mas o U é a mesma coisa do que o T, timina. No DNA, no RNA, nós temos as siglas A, U, G e C, que seria adenina, uracila, guanina e citosina. A única coisa que difere do RNA para o DNA é justamente esse, timina, e aqui seria a uracila. Então vamos lá para o foco do nosso vídeo. Então eu tenho aqui esse códon, né, com 3, que é a guanina, uracila. Nessa sequência, ela é
o aminoácido chamado valina. Nós também temos a fenilanina, que seria uma sequência de 3 U's. Seria um outro código do nosso DNA. E para formar uma proteína, nós precisamos de 20 aminoácidos. Pode ser a valina, pode ser a fenilanina e tantas outras. Então, quando eu tiver 20 aminoácidos, eu formo uma proteína. Uma proteína eu preciso de 20 aminoácidos. Então, para se formar este código, eu preciso de uma sequência dessas bases nitrogenadas que nós acabamos de falar. Então, da mesma forma que nós temos uma inteligência e esse homem aqui é chamado Robert William, da mesma forma, existe também um criador deste DNA. Este DNA é justamente quem fez? Para muitos, foi a evolução que fez. Eu escolho Deus. Então, pessoal, vocês gostaram do nosso vídeo hoje? Hoje nós falamos sobre o código do programador. É impossível que outra mente, é impossível que tudo isso possa ter acontecido de forma inesperada, de forma vaga, de processos não guiados, processos acéfalos, ter criado tudo isso que nós vivemos. Espero que você tenha gostado, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe os nossos vídeos e até o nosso próximo vídeo.